a man and steal his soul. Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang. Let's become rich, don't you understand? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Palco Iluminado. O Palco Iluminado é um programa aqui do canal Arte Agora. E este programa ele traz para vocês sempre dicas de leituras. Eu sou Bernadette Bruto, adoro um palco e adoro ler. Então, desde 2020, estou aqui no canal Arte Agora e trago sempre uma leitura para vocês. Este ano, nós começamos com O Sonho de Clara, de Alexandre Santos, além de Bruna Borges, O Pássaro Secreto, de Marília Arnaud, e o mês passado, Jorge o Guerreiro, de Mitafá. São todas leituras que fazemos e trazemos para vocês descobrirem a beleza do que tem atrás de um livro. Ele nunca está parado num canto qualquer. E o livro de hoje, nós estamos aqui apresentando, é o Conversa com Fantasma, de Luiz Antônio de Araújo Marinho. O Luiz Antônio de Araújo Marinho, ele é um escritor, também filiado ao BE, e eu conheço a família dele toda. A irmã dele mais velha é a minha amiga, e através dessa amizade que eu conheci o Luiz Antônio. Mas a leitura que eu trago aqui para vocês é que me encantou. E o livro ele passa por todo o programa. Inicialmente, a gente vai tirar do livro a frase que eu sempre trago. E a frase que está aqui no livro é: o tempo passa muito devagar quando se não consegue ir embora. Conversa com Fantasma, de Luiz Antônio de Araújo Marinho. É o que nós vamos ler para vocês. E o programa, este ano, sofreu uma novidade que nós trouxemos também pessoas que fazem diferença como convidadas, além dos nossos escritores, pessoas que poderiam ser cidadãos comum, mas que têm seu diferencial. E tudo isso através... O mote foi uma leitura de um artigo de Alexandre, que era um lugar para aquelas pessoas que estão sempre esquecidas, pois aqui nós lembramos dela. E a convidada deste programa é Djalmira Calixto, que vocês vão conhecer um pouco dela, que é uma fadinha da faxina e que é uma delicadeza ao tratar o cuidado das plantas, que é o que ela mais gosta. Vamos conhecer um pouco de Djalmira Calixto. Eu tenho 56 anos, sou diarista. Eu nasci no bairro de Dois Irmãos e moro em Recife. Eu sou separada do meu esposo e tive um casal de filhos. Hoje só tenho uma filha e é casada e tem um casal de netos para mim. E eu criei um neto também, que não tem pai. Ele vive comigo até hoje, ele tem 16 anos, e eu trabalho como diarista. A gente vive junto, nós dois, e ele estuda, ele trabalha para manter ele em casa.
Eu trabalho como diarista, mas também trabalhei como empregada doméstica, como babá, cuidadora de idosa e trabalhei de camareira em hotel. Hoje eu prefiro a profissão de diarista, que está mais em conta. O mercado de trabalho aqui está assim, que eu acho na minha profissão, eu estou gostando de ser diarista e também eu curto muito uma coisa que é cuidar de plantas. Eu adoro plantas, eu amo plantas. Por mais que eu tenha, nunca está completa minhas plantas, eu sempre tenho que pedir um galinho, sempre tenho que pegar uma semente e eu amo. Eu adoro plantas. E esse é o que eu gosto de fazer, cuidar de planta também. E aí nós podemos conhecer um pouco desta pessoa, que é a Djamila Calixto, Mira, conhecida mais carinhosamente, e que pôde escolher uma profissão diferente de que no passado, como aqui na Conversa com Fantasma, as pessoas nasciam ou sinhazinhas ou mucamas. Então, vamos passar agora para conhecer esse livro da vez, que é Conversa com Fantasma. Para a gente ter um pouco da ideia desse livro, vamos fazer essa leitura aqui do quem fez o prefácio dele, um trecho do prefácio, que foi o escritor, jornalista Libório Melo. Diz assim: o estilo de Luiz Antônio de Araújo Marinho é simples, nada rebuscado, a não ser o enredo. Ele prima pelo suspense e faz de tudo para deixar seu leitor e leitora ávidos por ler as próximas páginas. Consegue reter a atenção de quem lê até o final. Foi assim comigo e com quem mostrei os escritos dele. Todos lemos de um fôlego só as mais de 50 páginas que compõem o livro. E a impressão que temos no final é a de que encontramos uma botija. Tá aqui as impressões do livro, que é importante, o livro que eu estou indicando. E, para completar a apresentação do livro, vou ler uma parte também do pós-fácio que o autor escreveu, que esclarece mais sobre esse livro e vai dar aquela curiosidade a vocês. A parte diz assim: chegando em casa, tive a feliz ideia de criar uma história baseada naquele ambiente. Havia lido alguns causos sobre fantasmas, então veio a inspiração e comecei a rabiscar. Tomei gosto pelo enredo, que quando comecei a escrever, fluía rapidamente, como se alguém muditasse em surdina. Foi um excelente exercício, pois os capítulos vieram lentamente, mas com muita consistência. Espero que os leitores gostem, afinal, quem nunca viu um fantasma, mesmo que criado na sua imaginação? Nos pergunta o autor. E quem é o autor? O autor é aqui, Luiz Antônio de Araújo Marinho, nascido em Pernambuco, na cidade do Recife. Concluiu o primário na escola pública, o ginásio no Colégio Marista do Recife, o segundo grau na Escola Técnica Federal de Pernambuco, onde graduou-se em técnico de eletrônica e telecomunicações. E cursou até o quinto período do bacharelado de física e abandonou o curso quando foi trabalhar na extinta TELP, devido a viagens de treinamentos constantes. Hoje, aposentado pela TIM, dedica-se a conversar com amigos escritores que o incentivaram a entrar para o clube. Como gosta de desafios, aceitou, e assim saiu essa primeira experiência. Depois dessa experiência, nós temos ainda Vestido Marrom, também do mesmo autor, e Cronicação. Certo? Quem tiver interesse em adquirir algum dos livros, entre em contato com o autor, tá bom?
Está aqui, luisaam51@gmail.com. luisaam51@gmail.com. É o contato do nosso escritor. Pois é, vocês vão ouvir agora uma leitura do livro para só ficar aquele gostinho para vocês verem que não é à toa o livro que eu trago para cá. É algo que realmente me acrescentou alguma coisa e eu estou compartilhando com vocês. Então, vou ler esta parte. As mortes. Mais uma vez, fui pesquisar acontecimentos do século XIX relacionados com revoltas. Li alguns livros sobre esse período, resolvi então voltar ao casarão e aceitar a ajuda do garçom. Saí de casa com vontade e coragem, não podia desistir. Cheguei mais cedo ao casarão. Esperei abrir e o meu garçom amigo chegar para poder conversar com ele. Quando ele chegou, veio ao meu encontro e me autorizou a subir, pois naquele dia não haveria trabalhadores, estavam de folga. Oba, pensei, não serei incomodado. E assim a Júlia poderá me falar sem interrupções. Nem pedi café. Fui logo subindo. Ao chegar ao primeiro andar, não havia ninguém. Um silêncio tomou conta do ambiente. As janelas estavam todas fechadas. O meu amigo garçom também subiu comigo e disse-me: se for precisar de alguma coisa, me diga. Ok, mas agora quero ficar sozinho. Se me der a licença, respondi. Imediatamente o garçom desceu e eu fui em direção ao espelho. Não havia nada lá. Fui para o quarto e abri a porta, pois estava muito escuro. Acendi a lâmpada, mas ela apagou. Acendia outra vez. Ela voltou a apagar-se. Então fechei a porta. A luz acendeu e pude ver na cadeira, sim, a Júlia, com seu vestido branco de laço cor-de-rosa e a mucama Luísa ao seu lado. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor, respondeu-me com voz manhosa. Diga-me, senhor, o que aconteceu e como posso ajudá-la? Senhor, é melhor sentar-se, que a história é longa. Pois é, a história é longa e vocês descobrirão. Aqui é só o gostinho de conversa com fantasma que eu trouxe para vocês agora no mês de julho. E, para saber um pouco mais sobre este livro, a gente traz o autor. Então, agora vocês vão poder escutar o próprio autor conversando e contando sobre conversa com fantasma. Boa noite. Vocês vão assistir esse vídeo. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite da escritora Bernadette Bruto para participar do seu programa Palco Iluminado. Meu nome é Luiz Marinho, sou escritor, gosto de escrever, não é? E, recentemente, em 2019, eu lancei um livro chamado Conversa com Fantasma, inspirado num casarão do século XIX, e o conto é ambientado no mesmo século, onde tivemos várias revoluções, um período conturbado da história de Pernambuco. Então, vim aqui falar um pouco sobre esse livro, Conversa com Fantasma, ok? Então, vamos seguir aí a predisposição de demonstrar um trabalho feito através da inspiração. Obrigado. E eu escrevi, então, o primeiro livro aos 60 e poucos anos, que chamou-se Mais um Fantasma para Recife, que é o Conversa com Fantasma, né? Inspirado num casarão do início do século XIX, aliás,
que um alemão comprou pela internet aqui, ele era de Munique, viu esse casarão à venda na internet, comprou o casarão, restaurou o casarão. Então, eu estive nesse casarão porque lá acontecia uns saraus culturais, tipo poesias, poetas, cantoria mesmo, violão, voz de violão. E a gente ia muito para lá porque conhecíamos o pessoal que se apresentava. E lá, o casarão estava em reforma, em restauro. E eu pedi ao garçom para visitar o casarão. E o garçom disse que só com o dono. Então, eu esperei um alemão de 2 metros de altura, me veio um alemão de 1,60 m, certo? E se dispôs a que eu conhecesse o casarão. E me contou a história do dono do casarão, que era um barão do café e negociante de escravos da época, o Dias Souza. E esse casarão ele tinha uma coisa que era interessante, que era uma jaula de leão no quintal. E a história conta que ele ganhou esse leão de um amigo africano. E essa jaula existe, o casarão existe, está lá o casarão. Se você quiser visitar virtualmente, você vai encontrar Vila Ritinha, que ele fez uma casa cultural. Hoje, fica em que bairro? Fica na Rua da Soledade, ali na Boa Vista. Entendeu? O alemão o meu amigo, faleceu lá em Munique, ele tinha problemas, ele era um cardiopata, e ele faleceu lá em Munique, e o casarão ficou com o outro sócio dele, que era um africano, e o outro era um australiano, ele tinha várias cidadanias, Juan, eu conheci também. Mas eu não sei o que fizeram do casarão depois da morte do alemão. Está lá. Eu acho que a Vila Ritinha ainda existe. Existe. Tá lá, Então, esse livro, Conversa com Fantasma, ele é inspirado no casarão. Uma história que eu criei dentro do casarão. É uma história fictícia? Mas recheada de fatos históricos que ocorreram naquela época. Que a gente sabe que 1800 foi um ano que teve uma década, né? Que teve muito revolução. Você tem aí, nesse século, você tem a Revolução Praieira, você tem a Confederação de Bibiribe, você tem a Confederação do Equador, você tem a Revolução de 1817, quando Pernambuco se tornou um país, né? Tinha um embaixador, inclusive. E aí está tudo no livro. Eu consegui equalizar e contar um pouco dessa história, mas os personagens são fictícios, a história realmente é fictícia, mas ajuda a gente a compreender como viviam aquelas pessoas. No casarão real não existia fantasmas. Existia... Dizem que sim, porque dizem que a mulher dele era uma sensitiva e ela fazia reuniões espirituais lá. Entendeu? Mas a fantasma que eu inventei, realmente ela não existia. Tudo obra da imaginação. Eu escrevo por inspiração. Quando eu estava escrevendo esse livro, às vezes eu amanhecia o dia escrevendo e eu me surpreendia com o texto depois, né? Porque, você sabe, o escritor é um grande leitor, porque toda vez que ele vai continuar a sua obra, ele tem que ler do começo para poder continuar, para entrar no espírito da coisa. E eu faço por inspiração mesmo. A coisa vai chegando na hora, né? Inspirado na música do Poder da Criação, de Paulo João Nogueira, que ele diz: não precisa se estar nem feliz nem aflito, não precisa se estar no lugar mais bonito em busca da inspiração. Ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que incendeia a alma e o coração. Essa música, para mim, é fantástica, entendeu? Porque ela define exatamente o que eu senti quando estava escrevendo. Marinho, você puxou um gancho, certo? Das revoluções, as histórias do casarão. Os fantasmas vieram da sua criação. Exatamente. Certo? O casarão não tinha fantasmas. Olha, há controvérsias porque o pessoal que trabalhava na restauro dizia que ouvia gritos, ouvia as portas bater, entendeu? E a esposa do Dias Souza, ela era sensitiva e ela fazia reuniões espirituais lá. Inclusive, está registrado em algumas figuras, em alguns desenhos que foram achados por trás da cal. Que quando ele começou a tirar a cal, apareceram umas pinturas antigas. Então, ele trouxe um cara da Alemanha para analisar e ver o que é que tinha. Tem espelhos belíssimos de cristais lá no casarão.
O casarão chegou a ser um prostíbulo, chegou a ser hospedaria, chegou a ser um bocado de coisa, mas ele transformou numa casa cultural, que eu achei fantástico. Tranquilo. E o grande elan da coisa é você descobrir que naquele século houveram várias revoluções em Pernambuco. Então, aquela rua devia ter sido muito movimentada, entendeu? Porque ela era uma rua que vinha ali do Pátio Santa Cruz. Para você ir para Boa Vista, para Soledade, você tinha que passar por ela. Então, ali passaram soldados, passou gente correndo, entendeu? Inclusive, teve um quartel ali próximo, não? Tinha. Tem um quartel próximo ali. Pois é, então o século XIX ele foi assim muito fértil em revoluções libertadoras, né? E o Dias ele sofreu muito porque ele era um comerciante e durante essas revoluções o comércio fechava, né? Ele veio de Portugal para cá e aí tem toda a história da família, né? Que eu que inventei a história da família dele. Tranquilo. Agora, a família dele existe com outra história que ele viveu. A história é real. Mas eu criei personagem, a Fantasma, a Mucama. Né? O Garçom mesmo é um personagem que ele, inspirado no próprio Garçom Medroso, que o Garçom era muito medroso, entendeu? Então, foi muito inspirador o casarão, o ambiente. Os móveis do casarão são belíssimos. Entendeu? O lançamento do livro, inclusive, foi lá no casarão. Nós fizemos o lançamento do livro Conversa com Fantasma no casarão, sob o patrocínio do alemão, do Klaus Meyer, que era o dono do casarão, e foi um estouro de gente lá, porque ele botou na mídia, tudo, então quase eu fiquei com medo que a quantidade de livros não desse, mas graças a Deus ainda sobraram uma meia dúzia. Foi bom, né? Conversa com Fantasma, certo? Que eu acho que foi o seu primeiro livro. Como foi para você ver sua obra editada, lançada e repercutir com outras pessoas? Olha, para mim foi uma medalha, né? Que eu não esperava que tivesse essa repercussão. As pessoas que leram o livro, eu pedi opiniões e eu tenho tudo catalogado, que, inclusive, na orelha do Cronicação, eu coloquei alguns textos, alguns feedbacks que eu recebi dos leitores, eu coloquei na aba do livro. Escrever Conversa com o Fantasma foi uma experiência realmente única, porque foi a primeira. O primeiro livro a gente não esquece. Imaginar a história, ver o conteúdo do livro, ótimo, mas a grande dificuldade que eu tive foi a formatação do livro. O que é um livro? Um livro não é só o miolo, não é só o texto. Um livro você tem apresentação, você tem prefácio, você tem capa, você tem contracapa, não é? Tem um bocado de fases. Então, na época, o meu amigo Libório me orientou, inclusive quem fez a diagramação do livro foi ele, né? Ele confeccionou a capa. A única contribuição minha para a capa foi a Mucama, não é? Então, nós trabalhamos juntos e lhe digo toda a minha seriedade. Libório era um expert nisso, porque era jornalista, ele escrevia livro, texto, essas coisas, e ele me ensinou o caminho das pedras. E, a partir daí, eu comecei a ver o que era realmente o conteúdo de um livro. O meu tio escreveu um livro, e depois que eu li o livro, no final do livro, tinha uma coisa chamada pós-fácil. Eu conhecia o pré-fácil. Então, eu tomei a liberdade de colocar um pós-fácil no livro. Aí Libório até disse, oxi, Maria, eu nunca vi. Não, é o meu pós-fácil, agora vai cair o pós-fácil. Explicação. A explicação, que é justamente onde você tem a oportunidade de dizer que é uma obra de ficção, não é? Se alguém achar que ficou ofendido, que desculpe, que a intenção não é essa, né? Inclusive, teve um comentário de uma senhora que disse que eu psicografei o livro. Eu digo, não, minha senhora. O outro queria ir no casarão exorcizar o fantasma. Eu digo, o fantasma não existe, meu amigo. Não, mas eu sou espírito. Eu digo, sim. Você vai procurar um fantasma que está na minha imaginação. Só se for.
Então, quer dizer que isso aí, para mim, foi uma medalha, porque houve um certo convencimento do leitor do texto que eu escrevi. Eu acho que a melhor fase de escrever um livro é quando você entrega para a editora, para a impressão, porque você já passou por todas aquelas outras fases chatas, né? Uma vez perguntaram isso a Jorge Amado e ele respondeu isso. Qual é a melhor coisa do livro? Né? Qual é o melhor momento de escrever um livro? Aí ele disse, rapaz, o melhor momento é não ser interrompido. É você ter um lugar calmo e escrever e o seu texto sair. Agora, o pior momento, né? E depois entregar para a editora. Agora, o pior momento é ser interrompido. Porque quebra toda a lógica de um pensamento, de uma criação. O raciocínio vai embora, né? Agora, tem uma coisa que eu tive, eu não sei se outros escritores tiveram, que chama-se ressaca literária. Parece que você fica com raiva do computador, do que você está fazendo, porque tem hora que parece que satura. Aí, o que é que eu faço? Eu dou um tempo, vou ler outras coisas, e depois, quando eu volto, aí já está um reset e você já consegue continuar a história. Né? Não é bom você passar muito tempo sem cuidar do livro que você está escrevendo. Os intervalos grandes não é muito bom. Né? Eu sempre quero pegar e seguir e continuar para terminar. Para não ter lapsos. Para não ter justamente essa ressaca literária. Então, Conversa com o Fantasma foi assim também, mas como foi o primeiro, eu não tive tanto problema comigo mesmo. A coisa fluiu naturalmente. Cada capítulo vinha de uma maneira bem gostosa. E, às vezes, à noite, eu acordava com a continuação daquilo que eu tinha começado. Então, eu sempre botava junto da cama um pedacinho de papel e uma caneta para eu só botar uma pincelada, continuar com tais assuntos. Aí eu já sabia, quando eu ia para o livro, eu já sabia aquela história. Eu acho isso muito interessante. Eu queria agradecer a Bernadette pelo convite, né, de participar do Palco Iluminado, que eu assisti alguns programas, achei excelente, e me colocar à disposição para qualquer evento que precisar. Estaremos aqui para divulgar a cultura pernambucana, para divulgar e incentivar a leitura, que ela é parte importante da nossa vida, da vida tanto de estudante como de adulto. Ok? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Luiz Antônio, a sua participação. Nós tivemos aqui muita coisa nessa entrevista que ele fez e nos trouxe, falando sobre o programa, o livro dele, Conversa com o Fantasma. E, para a gente ter um encerramento bom, sempre, eu deixo sempre a última leitura, porque ela traz sempre algo para acrescentar. E apenas aqui queria dizer que nós fizemos um grande passeio com Conversa com Fantasma, né? Não só na literatura, né, que ele trouxe várias dicas para quem estiver interessado em fazer livro. Ele falou um pouco mais de onde veio a inspiração, né? Nós podemos fazer até um passeio turístico no local que ele falou, né? E falou sobre nossa história, que para nós pernambucanos é sempre um orgulho ter um passado que Pernambuco tem. Então, vamos à última leitura do livro Conversa com o Fantasma. Não queira nem saber, meu amigo. Não vou te contar nada, pois sei que não acreditaria em mim. Se o garçom quiser que conte, pois ele estava comigo e viu o fantasma. Mas já foram embora e tenho certeza que não voltarão. Desci e fui até o quintal. Realmente, o buraco era muito grande para enterrar ratazanas. Olhei em volta com um sentimento de missão cumprida.
havia ajudado a libertar 2 almas penadas presas num casarão. O garçom Júlio veio em minha direção. Conversamos um pouco e resolvemos que não contaríamos nada para ninguém. Pediu-me sigilo sobre seu desmaio de medo. Respondi que seria um segredo só nosso. Voltei a tomar minha cerveja e até participei de cantorias. Um show muito bom, por sinal. Após algumas horas, paguei a minha conta e saí do casarão. Já na rua, olhei para aquelas janelas e relembrei, sim, a Júlia e a trelosa mucama Luzia. Conversa com Fantasma, de Luiz Antônio de Araújo Marinho, é a indicação deste mês. Eu queria agradecer a sua participação especial e a de Djalmira Mira, para os íntimos, que nos traz a sua arte de cuidar das plantas e a sua escolha, que hoje em dia pode ser pequeno para qualquer pessoa, mas ela fez a sua escolha de profissão, e isso nós temos que ter orgulho. E aguardo vocês já no próximo programa com leituras, outra leitura maravilhosa como essa aqui, que vai constar do nosso palco iluminado até o final do ano. Hey you, do you wanna go? Let's raid a town and steal some gold. Hey you, do you already know how to kill a man and steal his soul? Hey you, do you need a gun? I can give you one if you wanna fight. Hey you, come and join the gang.